Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou Romulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com vocês, aqui do canal Boa Semente, né? Através da revista Conectar Mais. Vixe, tá travado? Tá não. Então, estamos muito felizes de estar aqui. Vão entrando, já botei o link no grupo. Hoje no dia certo, né? Um pouquinho depois do horário, né? Mas estamos aí, gente. Mesmo com a correria dos dias aí. Estamos aqui ao vivo. Então já divulga para todo mundo, já coloca aí no grupo. E acompanha com a gente aí. Vai entrando. Temos algumas novidades. Jogou lá no grupo? Botei. Vou botar uma atençãozinha aqui para o pessoal aparecer. Então, mais uma terça-feira aqui, né? Como o Romulo disse, hoje no dia certo. Mas ficar sem live vocês não ficam. Mas sempre também demora, acho. Cadê o Léo? Não acho, não. É muito difícil. 8 pessoas já conosco nessa live. Então, quem já estiver, já comenta de onde que é, o nome da igreja, o nome da classe, né? Pra gente saber quem tá aí acompanhando da onde, né, também. Muito importante, ó. Leandro Terto, 8h30, já tava aqui com a gente. Botou, Glória, vamos lá. Vamos lá, que essa semana a gente tem muita coisa para falar. Primeiro aviso da semana é que nós estamos com conteúdo novo, né? É verdade. Se você ainda não viu, nós estamos com um vídeo novo no canal, que é um vídeo sobre namoro cristão. Então, se você ainda não viu e quer assistir, assista. Tá logo assim em cima, quando você entrar em vídeos, você vai conseguir ter acesso, né? E esse vídeo tá muito legal. Compartilha no grupo da igreja, no grupo de jovens, né? Para que cada vez mais a gente grave conteúdos como esse, tá? Então, curta, compartilhe, comente, é muito importante. O vídeo está trazendo pegando um público diferente, na verdade, porque aqui a gente fala para os professores, tende a ser pessoas mais velhas, né? Não tô falando que né? Sei que tem professores novos aí, mas geralmente são pessoas mais velhas, às vezes casadas, um casal casado já, enfim. Mas a gente jogou aí, então, para você que, não, o conteúdo não tá servindo para mim, né, diretamente, o que me interessa é a escola dominical. Mas entra lá, deixa seu like e manda no grupo, né, dos jovens aí da sua igreja, que você sendo professor, você tem um grupo ali de jovem, manda para lá, que talvez pode não ser a sua dúvida, mas ser a dúvida do seu aluno. Então, divulga aí o conteúdo, tá bom, né, para edificar a igreja, para trazer esse assunto que é tão importante, né, para os jovens, nos dias atuais. Sim. Então, semana a gente vai gravar mais, vai sair soltando. E pedimos muito para que vocês, né, nos ajudem. Como o Romulo disse, mesmo que não sirva para você, já tô casado, já passei dessa fase, mas compartilhe com um grupo de jovens da sua igreja, né? Se todo mundo entrar e compartilhar, já vai ajudar bastante, tá bom? Então, agora a gente entra, de fato, no assunto da live, que é a revista, né? Vou deixar aqui meu agradecimento aos apoiadores. Muito obrigada a cada um que faz parte. Se você quiser fazer parte dos apoiadores e receber esses slides lindos e também material didático, basta entrar aqui embaixo no link, né? Apoia-se Boa Semente Jovens e estar contribuindo a partir de R$10, né? E você vai receber semanalmente esse material. Se achar difícil o site, basta entrar aqui no grupo do WhatsApp, que também tá o link aqui embaixo, e fazer contato comigo e fazer o apoio pelo Pix, né? Vai ser muito importante para compor a sua aula. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, é isso. Então, se quiser ser apoiador, entra no link aqui embaixo. E agora a gente entra de fato na aula de hoje. Lição 9, a revelação do Messias nos Salmos. A revelação do Messias nos Salmos. Estamos aqui com o nosso PDF. E tá refletindo a luz lá. Assim. Vamos lá, né? Chegando aí, quase na reta final já da revista, né? Interessante como é que passa rápido, né, gente? Meu Deus. Mas vamos lá, tem de referência lá em Salmos 110, a partir do verso 1. Versículo do dia. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Tá lá em Salmos 22, 1. Então, você percebe, eu falo de referência. Você quando lê, você não fala. Não. É mania já, assim, eu ler referência. Mas é realmente melhor não ler para ficar mais dinâmico. Mas, na verdade aplicada é importante. Versículo do dia. Verdade aplicada. Os salmos messiânicos acenam para a pessoa de Cristo, para podermos chegar a Ele, com Ele, à glória. E contemplá-lo sendo sentado à direita do Pai como Rei e vencedor.
A gente tem 3 objetivos, né? Um para cada tópico. O primeiro é destacar a soberania do Messias, está lá no tópico 1. Tópico 2, apresentar o Messias como santo de Deus, tópico 2. E o tópico 3 é enfatizar sobre as funções do Messias nos Salmos. E um momento de oração, interessantíssimo momento de oração, tá? Para a gente fazer no final. Oremos para que o mundo reconheça Cristo Jesus como Salvador por Deus enviado à humanidade caída. Muito legal esse momento de oração. E é aquilo que a gente tem que usar na nossa vida, né? Para fazer de Cristo conhecido. Introdução. Nós temos a leitura semanal, tá? Toda semana aí, se você puder jogar ao decorrer da semana, na verdade, versículos para que o seu grupo possa ler, tá aí, tá? Da leitura semanal. E a introdução, vamos lá. O livro dos Salmos apresenta entre os seus versos a pessoa do Messias, o seu caráter e suas funções. Ou seja, a leitura messiânica sugerida pelo cristianismo é o próprio Cristo que está ali identificado como Messias. Interessante. Ponto-chave. Os salmos messiânicos proporcionam atributos tão relevantes em afinidade ao caráter, à vida e à obra do Messias, que compõem um decisivo contexto na exposição dos evangelhos, uma vez que exclusivamente em Cristo todas as profecias foram concretizadas. E amém. Damos início aí à lição de número 9. Então vamos lá, pessoal. Lição de número 9, vamos estar analisando, né? Analisando brevemente. Porque ele tá contrário, eu não sei como é que aparece pra eles. Não sei. Aqui tá no seu rosto e aí tá no meu. Não dá pra saber. Gente, comenta aí em qual rosto está. Se tá no meu rosto ou no da Poliana. Eu acho que tá no meu. Acho que... Pela lógica, assim, deve estar no meu. Eu acho que tá tranquilo. A gente fica no meio. Mas diferente, eu não consigo. Né? Não, eu tô mudando. Tô mudando pra ficar... Diferente. Agora sumiu. Peraí. Acho que é melhor sempre o nosso rosto ficar maior, porque fica mais interativo. O pai falou que fica mais interativo. Então vamos lá. Só também, peraí, pessoal, deixa eu só abrir o YouTube aqui também, é mais fácil. Meu pai tá falando comigo no WhatsApp. Pai, não dá, né, pai? Fala aqui comigo aqui na... sobre a live? Não sei, fala aqui comigo pela live. O celular tá aí, como é que eu vou ouvir? É verdade. Não dá pra ouvir. Vou ver aqui, ó. Tá no seu. Então vigia aí no seu, tá no seu rosto. Tá. No meu? Tá. Tá, então chega um pouquinho mais pra Fica atento aí. Então vamos lá. Vou ver se é algo importante. Nossa, vai ter algo sobre a live. Vai falando aí alguma coisa. Ué, é isso aí, gente. Vamos ver se... Vou saber se é sobre a live, né? Se tem uma coisa... Vai que foi capaz de diferente. É da live, né? Mas então eu vou ver depois, não precisava ter vídeo agora. Então vamos lá. Só pra ver se poderia ser algo importante sobre a live. Então. Vamos lá, tópico 1, os salmos messiânicos. Então, para compor essa aula, eu acho que a primeira coisa que eu faria, e também tá lá no nosso quebra-gelo da semana, é perguntar se os alunos têm essa ciência de que existem salmos que vão falar sobre o Messias. Então, assim, às vezes parece algo dado, às vezes parece algo comum, todo mundo sabe, é senso comum. Não, gente, pode ter gente que, por ser um livro do Antigo Testamento... Oi? Tá falando... Ô, pai, para de falar aí. Eu tô mudando. Ele tá falando aí, mas eu tô... Tem que falar tudo de novo, me perdi. Enfim, tópico 1, os salmos messiânicos. Então, primeiramente, perguntar se os alunos têm essa ciência de que existem salmos que falam sobre o Messias. Porque muitas das vezes o aluno, né, o jovem, independente da idade também, para falar a verdade, não tem a consciência de que existe textos, né, no Antigo Testamento que falam sobre Cristo. Então, assim, é interessante, principalmente Salmos. Salmos é um livro que não é muito citado quando a gente fala sobre textos messiânicos. A gente sempre fala sobre Isaías, mas qual? Antigo Testamento, né? Isaías. A gente fala sobre diversas passagens, né? Isso é mas... interessante a gente entender que Cristo veio para concretizar tudo isso. Sim, mas Salmos, dificilmente as pessoas citam Salmos para falar... mais do Antigo Testamento, se pegar na Isaías. O pessoal usa até a ideia do quinto evangelho, né? Porque Isaías fala muito da pessoa de Cristo, mas a gente tem muitos livros aí, muitas passagens do Antigo Testamento, não necessariamente livros, mas passagens, que apontam para o Messias. Sim. Né? Então ali, eu uso muito, né? Abraão, ali quando Abraão fala que Deus proverá o cordeiro. Tem também ali, eu não sei agora exatamente que está, mas ele está falando, se não me engano, acho que é Reis.
não sei agora se é a primeira Reis ou segunda Reis, mas enfim, fala que viria, né, do descendente de Davi, alguém que assentaria, né, estabeleceria um reino espiritual, um reino que jamais teria fim, é o que aponta também na lição. Então, assim, são textos que apontam para Cristo, e a gente tem muitas menções sobre o Antigo Testamento também, né, o que pisaria na cabeça da serpente, então, muita coisa. Então, assim, são textos mais conhecidos. Agora, quando a gente fala de Salmos, dificilmente a gente liga, né, e a gente destaca esses que a gente vai destacar na aula de hoje. Então, o primeiro passo é perguntar para os seus alunos se eles têm conhecimento disso, de que existem esses Salmos. E, a partir disso, entrar na sua aula. E aí é interessante, né, compartilhar depois. Volta lá e fala, meus alunos não sabiam. Interessante para a gente ter, assim, um panorama de conhecimento aí dos alunos, tá? Então, vamos lá. Tópico 1, os salmos messiânicos. Então, já introduzida a aula, você já falou sobre isso, que existem esses salmos, agora a gente vai se aprofundar neles. O bispo Abner, eu vou tentar ler e não ler, deixa eu passar para cá. Deixa eu ver qual que é, eu não sei. Tem coisa que não precisa ler, né? Mas o tópico 1, basicamente, a introdução está falando que que o bispo Abner está dizendo que dentro do livro de Salmos existem salmos, né, que são messiânicos, que vão mostrar, que vão apontar para Cristo e vai trazer diversos aspectos da vida dele. Então vai trazer o aspecto do seu ministério, da sua vida, aspecto de rejeição, de sofrimento e, sobretudo, a crucificação. Então existem esses salmos e salmos a gente vai falar ao longo da aula de hoje, beleza? 1.1, a soberania do Messias. Do ponto de vista neotestamentário, o Salmo 2, né, exige o governo soberano do Messias, o Filho de Deus. Então, aqui vai aparecer só uma partezinha. Seria interessante você ler o Salmo todo para fazer sentido, né? Porque senão fica algo muito fora de contexto. Então, tira um tempinho. É um Salmo bem curtinho, gente. Eu estava lendo aqui agora. Então, assim, não vai gastar nem muito tempo. Lê o Salmo completo para ter um melhor entendimento. No Salmos 2, o salmista contempla o futuro Messias e, desse modo, o Salmo é pronunciado de forma profética. Então, tem esse aspecto, porque fala sobre algo que vai vir a acontecer. Então, neste Salmo, a contestação do filho corrobora a sua anuência do papel dado pelo pai. Então, citação. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por heranças e os confins da terra por tua possessão. Então, Salmos 2, 7 e 8, lendo agora, né? Se fizermos uma leitura mais apurada, veremos que a mensagem principal desse texto, desse salmo, é: o Senhor reina. O texto destaca a supremacia do ungido, o Messias, sobre os poderes que se contrapõem a ele. Então, o tópico 1, no geral, ele vai falar um pouquinho sobre a soberania do Messias. Então, Jesus vai aparecer com essa característica de que virá um Senhor, um rei, e que reinará sobre toda a terra. Então, vai falar sobre isso, né, sobre a questão do seu poder e tudo mais. Salmos 2. 1.2, o Messias como Deus. Na Bíblia, Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento, onde Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento, onde Deus prometeu que iria enviar o seu ungido, ou o Messias, para salvar seu povo. No Salmo 45, verso 11, o salmista apresenta o Messias dizendo: então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, adora-o. Ele é o Filho de Deus. No dia que ele chegar ao trono, Deus diz para ele: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. E aí fazendo referência ao Salmos 2, que a gente já leu. No encadeamento do Salmos 22 a 24, veremos o Messias sendo admitido como o Cristo, o sofredor, o Cristo, o pastor, o Cristo, o soberano. Então, são diversas passagens que você pode colocar em pequenos cardzinhos, né? Quando fala aqui, ó, o Cristo e o pastor, né? Porque quando fala do bom pastor, não pode ser outro pastor que não seja o nosso próprio Cristo, né? Cadê? O nosso próprio Cristo. Então, assim, o que eu faria? Eu faria pequenos cardzinhos post-it, né? Distribuiria entre eles e com as passagens para que eles mesmos possam ler e fazer essa relação. Não sei se vocês vão lembrar, quando é pequenininho, assim, na alfabetização mesmo, e o professor manda ligar os pontos. Então, né, botar... Eu não vou saber lembrar de... Tipo assim, a palavra legume, e aí depois vem as imagens, aí você tem que ir ligando. Ah, tá. Entendeu? Essa atividade em específico. Você pode fazer isso. Uma lacuna, você vai botar Cristo, e a outra lacuna você vai botar o pastor, ou o versículo, né, a passagem, e aí os alunos vão fazendo essa ligação. Parece algo bobo, mas é importante para que o aluno tenha em mente tudo que a gente está falando nessa aula, para que ele não vá e volte e nem grave nada. Então, é um excelente exercício de fixação. Então, o tópico 1.2, ele vai trazer as evidências, né, a partir dessas passagens de Cristo no Antigo Testamento. Então, eu pensaria em alguma atividade relacionada a isso. Legal, interessante. Acho que
nesse ponto aqui, como a proposta desse início realmente ressalta, né? Que é apontar para Cristo, né? E mostrar que os Salmos, não diferente de toda a Bíblia, né? Ela aponta para Cristo. É interessante isso. Sempre quando a gente for abrir a Bíblia para ler, desde o início ao final, você vê que o Antigo Testamento apontava para o Messias que viria e o Novo Testamento é o Messias, né? Em carne, né? Vivo, né? Habitando, Emmanuel entre nós, sendo morto. E depois, quando o Messias é assunto aos céus, está à destra de Deus, continua se falando dele até o fim de todas as coisas, né? Que ele voltará para nos buscar. Então você vê que a Bíblia, né, como todo o evangelho, é cristocêntrico, ou seja, tudo aponta para a pessoa de Cristo e os Salmos também não é diferente. Então, o 1.1 foi interessante, falou sobre a soberania de Deus, do Messias, né? Mostrando que ele é soberano, ele reina, e veio de fato para reinar, não para estabelecer um reinado físico, mas espiritual, e um reinado que jamais teria fim. E 1.2 fala sobre o Messias como Deus. Interessante, eu tinha algo interessante, né? Quando me perguntavam quando era mais novo, Jesus é Deus? Eu ficava assim, Jesus é Deus? Ué, mas calma aí, é filho de Deus ou é Deus? E aí, assim, eu tinha essas pequenas dúvidas, sabe? E algo que com o tempo você vai adquirindo mais maturidade, você vai aprendendo melhor, né? Sua fé e tudo mais deveria ser assim. Só que explicar o Messias, só aprofundando um pouco mais, explicar o Messias como filho de Deus e como sendo Deus também, 100% homem, 100% Deus, é um pouco complicado para um novo convertido. Então, assim, imaginando um novo convertido que está chegando ali agora, na escola dominical, que está aprendendo agora, você tem que explicar para ele que o Messias, o Filho de Deus, é Deus também, é mais uma persona da Trindade, é um pouco difícil para ele compreender, mas tente fazer isso. Eu acho que essa ideia daí dessa, como é que você falou o nome? Esqueci o nome. Ligar os pontos? De ligação de pontos é interessante, porque você tem um Deus tríade, né? E às vezes só desenhando, a gente tem coisas só desenhando para entender. Nós temos um Deus tríade, né? E esse Deus tríade se forma em um único Deus, né? Um não tira a soberania do outro. Na verdade, quando Cristo é assunto aos céus, fala que ele deixaria um outro consolador, alguém com a mesma intensidade, com a mesma magnitude, com a mesma capacidade, sabe? Então é interessante, você vê que é classificado primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas os três se compõem em um único Deus. E o Messias, assim como fala aqui no tópico 1.2, é Deus, o Messias como Deus. E o Messias, de fato, era Deus. Interessante também, usando um pouquinho, né, do que eu vou falar aqui, mas é interessante quando ele iria expulsar os demônios, os próprios demônios sabiam que era Deus, né? Então, assim, é interessante. E ele falava para os demônios não falarem que ele era o Messias, né? Mas que as pessoas pudessem, através, né, da sua vida ali, poder de fato render louvores e conhecê-lo como Deus. Mas os demônios sabiam e ele não permitia que os demônios falassem que ele era o Filho de Deus. Enfim, tópico 2. A autoridade do Messias. O Messias reinará com equidade e retidão. O seu governo será justo. Salomão é autor deste salmo, que expõe que o Messias desempenhará autoridade e que as nações submeterão a ele e o bendirão para sempre. E todos os reis prostrarão perante ele e todas as nações o servirão. Interessante, né? Aqui é o salmo relatando, pode ser algo que estava ali nos tempos de Cristo, quando ele estava, mas também apontando para o fim, né? Sim, a ideia de que toda língua confessará, né? E todos vão reconhecer que o Messias é o Filho de Deus. Na verdade, é mais apontado para a segunda vinda, porque a primeira nem todos reconheceram, né? Então, bem apontado aqui para a segunda vinda. Então, coisas que ainda vai acontecer. É bom que traz essa ideia de que a Bíblia realmente está muito bem amarrada e que o plano já estava feito, já estava desde... Exatamente. Deus não é prego de surpresa. O plano não inicia quando Jesus vem à Terra, não, lá atrás, lá muitos anos vai ser acredito. Tem um ponto interessante que eu até falei na lição de domingo, que é sobre a presciência de Deus. Sabe o que é presciência? Presciência é conhecimento futuro. Por exemplo, Deus não é prego de surpresa, né? Eu vou acordar amanhã, né? Tenho meus planejamentos, faço meus planejamentos, mas só Deus sabe de fato o que vai acontecer, assim para a vida de todo mundo. Então a presciência de Deus é o conhecimento futuro. Por exemplo, quando Adão come do fruto, Adão e Eva, Deus sabia que Adão ia comer, ele não é pego de surpresa, né? Mas ali já tinha um plano de redenção, ali, né, já tinha tudo pré-ordenado e Deus sabia que isso ia acontecer. Mas é interessante que a gente entrou nesse ponto lá na aula, só usando aqui, né, para ficar bem dinâmico. E, poxa, se Deus sabia que eu ia errar, por que Deus ele se permitiu? E tem aí tem um texto não, um vídeo do Rodrigo Silva em um podcast, se não me engano no Flow, não sei, é algum podcast. Mas assim, eu gosto do Rodrigo Silva, acho interessante, né? Por mais que
tem aquelas linhas de pensamento diferentes, né, da gente que é diferente do povo... Ah, esqueci a denominação dele. Adventismo, é. Mas enfim, a questão é reter o que é bom, né? Reter aquilo que realmente pode trazer um entendimento para você. E ali, você vê que quando Deus ele cria o homem, mesmo sabendo que o homem ia falhar, ele dá a oportunidade do homem escolher. Não é um amor que Deus exige do homem por obrigação. Tipo assim, vou criar, vou te moldar o que eu quero que você faça e você vai ser, ponto final. Não. Deus ele se põe no direito de ser contrariado, vamos botar assim, pelo homem, sabe? Porque ele cria o homem e ele fala, ó, eu te falo que você é melhor que você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele dá a oportunidade do homem comer, e aí é o livre-arbítrio, né? Então, o amor de Deus, o amor que Deus quer de nós, e ele deseja de nós, não é um amor por obrigação, é um amor de escolha, e o homem escolheu falhar, assim também como ele mandou de novamente o Messias, né, o segundo Adão, que morreu a morte de cruz, e aí novamente ele dá a opção de escolha do homem, porque alguns vão poder reconhecer, vão querer reconhecer, outros não vão querer reconhecer, porém o amor de Cristo é posto para todos. Então é assim interessante, sabe? Interessante que Deus ele envia o seu único filho e Deus não é pego de surpresa. Fugiu um pouquinho, mas senti de Deus falar disso aí para você, use como quiser na sua aula. Enfim, 2.1, o justo Messias. Aqui, a minha lição daqui. Ó, aqui nesse 2.1, não vou ler para a gente perder muito tempo, ele vai falar um pouco do Salmo 72 e vai falar sobre um reinado que jamais terá fim. Eu dei um pouquinho de spoiler no que eu falei aqui do tópico 1, mas traz essa ideia de um reinado que jamais teria fim. Vou voltar lá atrás, agora não me lembro que lição foi exatamente, mas acho que era Jesus, né? Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. Tinha mais um atributo que eu acabei esquecendo, acho que eram 5. Só que, voltando lá atrás, o povo judeu esperava um Messias que fosse trazer um reinado físico naquele momento. Eles esperavam um Messias político, um Messias que viria de uma alta classe, com uma alta capacidade, bonito, bem visto aos olhos de todos, né? Com grande notoriedade. E não, Cristo vem de uma forma humilde, nasce ali em uma família humilde, de uma virgem, é colocado numa manjedoura, entra em Jerusalém num jumentinho. Então, assim, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, não era o Jesus que eles esperavam, não era o Messias que eles esperavam. E, na verdade, muitos ainda vão falar que não é. Não acreditam ainda em Jesus como Messias. Muitos judeus são assim. E é interessante que ele vem dessa forma humilde e ele é rejeitado pelos seus. Vai falar que por essa rejeição, a salvação foi posta a todos. Novamente, presciência de Deus. Deus sabia que Jesus seria rejeitado pelo seu povo. E isso seria o fogo que acenderia para toda a humanidade. Ou seja, todos agora que olharem para ele e reconhecerem como o único suficiente Salvador, terão a capacidade de viver por isso. Agora a promessa não é só para o judeu. Agora a salvação não é só para o judeu. Agora a salvação é para quem reconhecer. E a gente para atrás. Agora a circuncisão, né? Não é mais no corpo, né, para mostrar que você era parte daquele povo. Não, agora a circuncisão é no coração. Romanos fala sobre isso. Paulo fala sobre isso, em Romanos 8, se não me engano. A circuncisão no coração. Ou seja, não preciso mais agora fazer algo no meu corpo físico para mostrar que eu sou no povo exterior. Agora é interior. Agora eu não posso olhar para alguém e falar, você faz parte do povo. Não, você não faz parte. Não é assim mais, agora é no interior. Agora é o Deus que sonda o coração e vai falar que ele sonda a ponto de dividir, né? A espada dele é tão cortante, tão afiada, que divide alma e espírito. Carne e espírito, né? Alguma coisa assim. Mas enfim, o que eu quero te dizer é que esse Messias, né, foi o Messias que veio estabelecer um reinado espiritual e não um reinado físico. Vai sim haver a segunda vinda, vai ser ter um reinado físico, né, em algum momento, estabelecer um reinado físico, porém a primeira vinda foi para estabelecer o seu reino na terra, né, e um reinado que de fato jamais terá fim. Foi algo que ele colocou e é algo que a gente está fazendo aqui. Isso aqui, que nós estamos gravando aqui, essa lição que nós estamos trazendo aqui para esse canal, mostrando e apontando para o reinado de Cristo. Porque enquanto tiver vida, enquanto tiver um fôlego aqui, né, um coração batendo, que tenta dedicar a sua vida para Cristo, o reinado dele vai continuar permanecendo. E vai continuar além de tudo. Né? Os cristãos passaram por muita coisa. Né? Muitos foram mortos, muitos foram pisoteados. Enfim, temos muitas lições aí que já passou no movimento pentecostal que a gente falou, de tudo que o povo cristão passou até chegar nos dias atuais. E passaram por muita coisa. E não acabou.
Porque por mais que tirem a nossa vida, a palavra, ela não está presa. Por isso que Paulo vai falar também para Timóteo: eu sofro, eu estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Porque o que eu já falei, o que eu preguei, já está no coração das pessoas. Agora podem me prender o corpo físico, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, esse reinado foi estabelecido. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto tiver um professor podendo dar lição para a sua classe, enquanto tiver uma classe ali, né, jovens que possam ouvir da palavra para um dia se tornarem professores e continuar dando capacidade da mensagem se proliferar cada vez mais, estaremos aqui fazendo o reinado de Cristo como um reinado que jamais terá fim, aguardando a sua volta gloriosa. Amém? Tópico 2.2, o Santo Messias. 2.2 vai falar um pouco sobre o Messias, né? O Santo Messias sem pecado, o Cordeiro perfeito de Deus. E aqui, novamente, esse Messias, esse Jesus, né, que foi colocado e foi posto, que se despiu da sua glória, esteve aqui conosco, é um Cordeiro sem mácula, um Cordeiro sem pecado. 1 Pedro 1,18 vai falar que isso, né? Eu já cito isso aqui várias vezes na igreja, não me fala isso direto, mas eu gosto muito desse versículo. E fala que como de um cordeiro, ele vai dar uma série de coisas, né? Como nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, e ele fala como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Imaculado é um cordeiro perfeito, né? Sem mácula, sem defeito, porque eu sou um cordeiro com defeito, eu sou pecador. Agora, Cristo é um cordeiro sem mácula, porque ele não ele não tem pecado. E aí ele fala novamente do incontaminado, ou seja, alguém que esteve aqui sobre a face da terra e não se contaminou. Ou seja, mesmo pisando em um solo corruptível, ele não se fez corruptível. E esse Deus é maravilhoso. E esse Cristo veio a nós, pisou aqui nessa terra, passou 33 anos. É interessante, lembrando um pouco do vídeo que você mandou, né, dele com a criança, né, do menino com a criança. E ele falando, né, ele estava com recém-nascido, era pai recente. E ele falando, meu filho tinha 20 dias de vida, se não me engano, o filho dele. Filha. E ele falando, né, de que esse Jesus, né, que nós acreditamos que veio e morreu em nosso favor, pelos nossos pecados, para a redenção, um dia já teve 20 dias de vida, um dia já teve 10 anos, um dia já fez José e Maria perder noites de sonos porque era uma criança, precisava de um leite materno, precisava de alguém que o alimentasse. Olha que humildade, ter um Deus que é dono de tudo, se fazer, né, carne, se fazer homem, né? E ser capaz de ser cuidado por alguém. E se colocar na verdade vulnerável. Vulnerabilidade, né? É verdade. Você vê que ele foi crescendo, né? Em algum momento ali também, você vê que ele, se não me engano, com 12 anos, José e Maria perdem ele e voltam, e ele estava onde? No templo, né? Ensinando. Ele fala, vocês estão procurando em tantos lugares, eu estarei na casa do meu pai. Então, assim, você vê o cuidado de Deus com a igreja, né? E o próprio Jesus também tinha. Mas voltando, o Santo Messias, a ideia de sem pecado, sem mácula. É interessante que esse Jesus provou aqui, andou. Já teve 20 dias, já teve 12 anos, já teve 20 anos, já teve a minha idade, já teve a sua idade. E começou o seu ministério aos seus 30 anos, foi crucificado aos 33. 3 dias depois o homem ressuscita, né? E depois fica mais 40 dias sobre a face da terra e depois é assunto aos céus. A questão é, durante esses 33 anos que ele esteve aqui na terra, que ele se fez homem, ele não conheceu o pecado. Interessante que nós pecamos todos os dias, às vezes por pensamentos, por ações, por muitas coisas. E o Cristo não foi capaz de pecar. Você entende que o Filho de Deus, em nenhum momento nenhum, teve um pensamento contrário ao que de fato ele deveria fazer, sabe? Então, assim, em momento nenhum. E ele foi confrontado. Vai falar que o Espírito leva ele. Nossa, eu tô cheio de versões hoje. O Espírito leva ele ao deserto. Não foi Satanás que levou, foi o Espírito, né? E ele jejua 40 dias ali. E o Espírito conduz ao deserto, ou seja, ele foi tentado, né? E mesmo sendo tentado, ele não pecou. Então, que Deus maravilhoso é esse, que se faz vulnerável, que habita sobre a face da terra há 33 anos, que não conhece pecado e que morre por pessoas miseráveis como eu e como Poliana e como vocês aí que estão assistindo essa live. Enfim, que Deus é esse? Maravilhoso. É o Cordeiro de Deus, é o perfeito e, de fato, é um Cordeiro sem pecado. Novamente, eu uso muito isso. Se eu morresse na cruz, seria uma morte em vão. Eu morreria por alguém, mas eu sou um cordeiro com pecado. Só que Cristo prova seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, que maravilhoso é essa morte de Cristo. Não colocando a morte, né, o sofrimento dele, mas foi através dessa morte que nos deu vida e que deu a capacidade de você estar aí proferindo a sua fé
hoje. Então, enfim, ele morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, que mérito teria eu morrer por alguém bom? Né? Morrer por uma pessoa boa é legal. Agora, Cristo prova o seu amor, morrendo por nós, miseráveis. Mas o seu amor não está numa régua, conforme o que eu faço, ele me ama mais. Né? Conforme eu erro, ele me ama menos. Não, não é sobre isso. É o amor de Deus, que é posto para com todos, para aqueles que vão reconhecer e para quem não vai reconhecer. Um Cordeiro perfeito, que morreu uma morte de cruz e que nos deu vida e que nos deu a capacidade de estarmos aqui hoje. Então, se ele morreu por nós, que nós venhamos a morrer todos os dias por ele, né? Amém. Amém. E nem leu, nem precisa ler. Tem um panorama sem ler, muito bom. E agora a gente caminha para o tópico 3, né? A parte final da lição, né? E vamos concluindo. Tópico 3, funções do Messias nos Salmos. Então, os Salmos foram escritos por muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Mesmo antes de Jesus nascer, no Saltério, o Messias nos é apresentado como sacerdote, juiz e como rei. Então, aqui vai aparecer, né, algumas das facetas do nosso Deus, né? No caso de Jesus, né? Na figura de Jesus. Então, como sacerdote, juiz e como rei. Romulo já falou um pouquinho sobre juiz, né? A questão do justo e como Messias. 3.1, o reino, sacerdócio e a vitória do Messias. No Salmo 110, verso 4, Davi traz a promessa do Senhor de que Messias seria o sacerdote eterno. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Conforme é possível apurar esse tema, estado 6 vezes na carta aos Hebreus. Então está fazendo essa referência do Antigo e do Novo. E aí vai um monte de referências, onde o autor adverte que o sacerdócio de Cristo é uma ordem distinta e mais elevada do que o sacerdote de Arão, a saber, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, o seu sacerdócio não está atrelado à linhagem levítica, mas uma linhagem superior. Nota-se que Davi mostra no Salmo 110 que o Messias advogaria pelos pecadores diante de Deus. Vale lembrar que essa profecia se cumpriu em Cristo, que se deu como sacrifício vivo pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Então aqui é uma das facetas que eu acho mais interessante que Cristo ali assume, que é como um sacerdote, né? No caso, o sumo sacerdote. E mais além, né? É aquele que vai trazer a redenção, né, da humanidade e sendo ele mesmo um sacrifício perfeito. Como o Romulo disse, se nós nos entregássemos na cruz do Calvário, de nada valeria o nosso sacrifício. As pessoas iam lá e bater palma, tá legal, mas a salvação mesmo ela não viria através de nós. Então, somente o próprio Deus, estando ali, na figura do seu Filho, poderia ser capaz de limpar o pecado da humanidade, né? Não só daqueles que estavam ali vivendo, mas de nós. Mesmo mais de 2000 anos depois, a gente foi alcançado por esse sacrifício e hoje nós estamos aqui se movendo pelo reino através do canal Boa Semente. Então, a ideia, o Romulo vai dar o 3.2, mas a ideia do 3.1 é essa, trazer a versão de Cristo como sacerdócio. E essa grande missão que ele teve de trazer a redenção para a humanidade. Aqui você pode trazer referências, né? O que o sacerdote no Antigo Testamento fazia e qual foi a função de Cristo no Novo Testamento como sacerdote. Muito bom, muito bom. É interessante nesse 3.1 você entender também que Cristo é o sacerdote e a oferta também, sacrifício, né? Ele é o sacerdote e o sacrifício. Então ele é quem apresenta a oferta e ele é de fato a oferta também. Então, enfim, falamos muito sobre isso nessa revista de Jesus, né? Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. Se quiser, dá uma conferida aí no canal, tem playlist. 3.2, a salvação apresentada pelo Messias. Ao longo da lição, observamos que além das letras, dos arranjos, dos cânticos, os salmistas receberam discernimento da natureza, da vida e das funções do Messias que haveria de vir. Por isso, entendemos que a esperança messiânica é um assunto presente nos salmos, exemplos 2, 22, 23, entre outros. Esses salmos nos relatam que, mesmo diante das adversidades, podemos ter esperança na promessa de redenção e salvação apresentada pelo Messias. Sobre o Messias, os salmos os conduzem à certeza de que ele é poderoso para nos guardar, perdoar os nossos pecados e nos guiar para a vida eterna. Aí está lá em João 3,16. Então, finalizando, nada mais importante da gente falar sobre a salvação, né, que é apresentada por esse cordeiro. Então, aqui eu falei, pelo menos nas que eu falei sobre o Messias, né, como Messias, esperado, aguardado. Falei no 2.2. Não, como é? Acho que eu estou embolando. Ah, não, tá certo. O justo, né? Não, é esse aqui.
o justo, ou seja, quem de fato era esse Messias, né, um reinado que jamais teria fim. 2.2 eu falei sobre o Santo Messias, né, o Cordeiro sem pecado. Agora a questão é, se ele é justo, se ele é sem pecado, e ele morreu uma morte de cruz, para que ele morreu? Por que ele morreu? Então acho que é a pergunta que todo cristão deveria fazer, né? E essa pergunta ela já se responde por si só, para a salvação. Se eu morresse uma morte numa cruz, por amor a vocês, ou o que for, seria uma boa ação. Mas de fato não haveria nenhuma salvação para ninguém. Agora, quando o Cordeiro Perfeito de Deus morre, apresentado como uma oferta, né? Ele sendo um sacrifício e sendo o próprio que está ofertando o sacrifício. É interessante porque lá no Antigo Testamento, antes da figura de Cristo aqui, né, em carne, ele morre, ele era apresentado o holocausto que chegava um cordeiro perfeito e era apresentado ali como expiação dos pecados. Por isso que precisava ser um cordeiro perfeito. Era um cordeiro sem mácula, era um cordeiro sem defeito, e ali o animal era sacrificado e o sangue ia ali no sacrifício e tal, e ali servia como expiação dos pecados. Nada mais é do que Cristo morrendo na cruz também, no Novo Testamento, e mostrando ali que esses holocaustos que a gente fazia lá atrás não era mais necessário, porque a redenção já foi posta na pessoa de Cristo. Quando Cristo morreu, foi o único sacrifício, foi o perfeito, e acabou. A gente não precisa mais sacrificar animais por isso. A gente precisa sacrificar, sim, o nosso eu todos os dias, né? E entender que essa morte foi uma morte que nos trouxe salvação. E isso é o que fala no 3.2. A salvação que veio através da pessoa de Cristo. E isso é o que nos dá esperança. O que me dá esperança de fazer um vídeo aqui, o que me dá esperança do meu dia a dia, o que me dá esperança em querer viver uma vida falhando em alguns momentos na vida cristã, mas tentando reconhecer os meus erros, tentando melhorar. A esperança que eu tenho em Cristo, a esperança que eu tenho na vida eterna. Interessante que ele vem, olha que grandioso isso. Ele vem, ele se despiu da sua glória, veio em terra, habitou todo esse tempo, morreu, ressuscitou 3 dias depois, é assunto aos céus, e como se ainda não bastasse tudo que ele já fez por nós, ele fala, não, ainda vou para o meu Pai, vou preparar a morada para vocês, e depois eu volto para te buscar. E não vos deixarei. E não vos deixarei órfãos. Ou seja, que Deus maravilhoso é esse? Que mesmo a gente não merecendo nada, merecendo a morte, né? Porque o pecado, né? O salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores. Ele vem e ele fala, não, eu vou morrer por você, eu vou viver também através de você para as pessoas, né? E continuar vivo de fato, ele vive, né? E não só bastando isso, quem tiver ali, eu vou tirar a noiva de dentro da minha igreja. Eu vou ainda preparar a morada para vocês, para um dia vocês morarem comigo. Que salvação é essa? Que Deus é esse que mesmo a gente não merecendo nada, ele fez tudo por nós e continua fazendo. Essa é a esperança que nós temos em Cristo, essa é a esperança que eu vivo, que a Poliana vive e que a gente tente aguardar, né? Tudo é muito importante na Terra. Casar é muito bom, viver uma vida é muito bom, ter filhos, um dia nós teremos os nossos, né? Se Jesus não voltar para nos buscar, vai ser muito bom. Amar as pessoas que estão ao nosso redor é muito bom, ir à igreja é muito bom, mas nada se compara à vida eterna que nós estaremos com Ele. Então, que isso esteja em nosso coração todos os dias, de entender que a nossa vida tem que apontar para Ele. E um dia, Ele vai voltar para nos buscar. E quando Ele voltar, eu quero estar junto com Ele, em nome de Jesus. Então é isso, a esperança que nós temos nele e a salvação apresentada por Ele também. É por isso que Ele morreu, para nos trazer e nos redimir dos nossos pecados e nos lavar. Aquele que foi o primeiro erro de Adão, o segundo Adão vem para concretizar aquilo que o primeiro errou. Amém. A pessoa de Cristo. Eu acho que eu esqueci de passar o slide, agora que eu percebi que esqueci de passar pro 3, mas já tá no 3 aí. Quem for apoiador vai receber o material completo. Se você semente quiz aí. É o outro do meu pai. Tá vendo por ele lá? Então vamos lá. Conclusão. Então vamos lá, conclusão. Quer aí, eu faço a oração? Acho que eu quero. Conclusão. A lucidez dos escritores de Salmos nos apresentam um manancial transbordante de profecias sobre o Messias e nos mostra a sua vinda, a sua missão e o seu papel na história da humanidade. Amém. Momento de oração, gostei muito desse momento de oração. Tá. É para nós orarmos. Olha lá. Orarmos para que o mundo reconheça Cristo Jesus como seu Salvador, por Deus enviado à humanidade caída. Amém. Amém. Então, é isso que baseou a lição que a gente comentou aqui agora. E essa vai ser a nossa oração. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esses momentos que nós passamos aqui.
esses minutos nós estamos falando sobre a sua palavra, sobre o quanto o Senhor é misericordioso, maravilhoso, um cordeiro sem mácula, sem pecado, que trouxe salvação para a humanidade. O livro de Salmos aponta para isso, assim como toda a Bíblia, né? A Bíblia é cristocêntrica, tudo aponta para a pessoa de Cristo, tanto pela sua primeira vinda, quanto para a sua segunda vinda, que nós, como igreja, como noiva de Cristo, estamos aguardando. Então, Pai amado, a nossa oração é para que o mundo te reconheça cada vez mais, para que através da nossa vida mais pessoas possam ser confrontadas pelo Evangelho e que possam poder olhar para a sua vida, se examinar e entender que são miseráveis, assim como nós somos, mas nós temos alguém que morreu em nosso favor e que nos deu graça em nossos dias e que trouxe uma salvação para nós. Então, Pai amado, muito obrigado pela sua pessoa, pela sua morte, pela sua vida e pela sua salvação e pela sua ressurreição. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo e morrido por nós. Que nós venhamos a ter uma vida com o Senhor todos os dias, se esforçar para te conhecer cada vez mais e, em razão de te conhecer, fazer do Senhor conhecido através da nossa vida. Se tem algo que importa na nossa vida, é viver uma vida para fazer Cristo conhecido. Então, Pai amado, nós oramos e nós te agradecemos por ter enviado o seu unigênito, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por ter enviado o seu Filho unigênito para a humanidade caída e, através dessa morte, nós temos vida e vida em abundância. Então, muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou até o final. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Se quiser receber esse material, basta entrar para o nosso Apoia-se, né? Apoia-se o Boa Semente Jovens. Não se esqueça também de assistir o vídeo da semana que a gente postou sobre namoro cristão. Assista, entra aqui no canal, curte, compartilha, que é muito importante pra gente. Nos siga nas redes sociais, @canal Boa Semente, @Polifeitosa e @Romulo Barba. Um beijo, até